Continuando com o nosso curso de História Geral, e a gente estava falando da história da Grécia. Bom, eu queria começar essa segunda aula falando para vocês que a gente divide a história da Grécia em alguns períodos, em algumas fases, porque essas fases elas ajudam a gente a entender melhor como as coisas foram acontecendo até a Grécia virar essa civilização de tanto esplendor que a gente conhece. Bom, a primeira fase da história grega a gente chama de período pré-homérico, porque são coisas que aconteceram antes das narrativas do poeta Homero, pelo menos daquilo que está narrado pelo poeta Homero, a Guerra de Troia, fundamentalmente. Então é um período que vai entre 2800 e 1100 anos antes de Cristo, e é o período também de povoamento da Grécia. A gente vai entender como é que esses gregos surgiram, da onde vieram esses caras que fizeram essa civilização tão fantástica. O outro período é o período homérico, propriamente dito, que vai entre 1100 e 1800 a.C. Os fatos ocorridos na Ilíada e Odisseia teriam ocorrido nesse período. Eu estou falando teriam ocorrido porque ainda tem uma divergência muito grande. Durante o tempo dos gregos, por exemplo, um grande historiador grego foi Tucídides. Ele viveu mais ou menos século V a.C., vai lá, tipo 450 a.C. Tucídides dizia que o que Homero narrou era verdade, mas que Homero, digamos assim, exagerava um pouco. Depois, na Idade Média, e principalmente no século XVII, depois do Renascimento, as pessoas começaram a duvidar um pouco da veracidade das coisas narradas por Homero. No século XIX, a descoberta de restos de uma cidade exatamente aonde Troia estaria localizada, portanto, a descoberta de Troia fez com que as pessoas voltassem a acreditar que talvez, então, a Guerra de Troia tivesse acontecido. Então, assim, ainda é um fato aberto, né? Mas se aconteceu, os fatos narrados teriam acontecido nesse período que vocês estão vendo aí. O segundo período é um período que nós vamos chamar de período arcaico. É o período de formação da polis, né? Elas já começam com alguma coisa a se formar no período homérico, mas nesse período de 800 a 500 a.C. elas se formam de maneira mais efetiva mesmo, né? Entre 500 e 336 seria o auge, portanto, da polis. Esse é o período clássico, é o período. Grande parte das histórias que vocês conhecem sobre a Grécia aconteceu nesse período aí, né? E depois, por fim, o período helenístico, que marca o ocaso, o fim da civilização grega, a decadência da civilização grega, a conquista dos gregos pelos macedônios, pelo rei Filipe e depois pelo seu filho Alexandre, o famoso Alexandre o Grande. E depois, posteriormente, Alexandre vai espalhar a cultura grega pelo mundo inteiro. De uma certa forma, isso ajudou até a fortalecer a cultura grega. Paradoxalmente, ele conquista os gregos, mas também expande a cultura grega. Bom, eu quero que vocês prestem atenção nesse mapa exatamente para a gente tentar entender como é que a Grécia começou a se formar, a ser povoada. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o verão aqui no Mediterrâneo, onde a Grécia está inserida, a gente está vendo todo esse pedaço aqui, olha, eu vou fazer uma linha, né? Então, o verão aqui nessa área, abaixo da linha, ele é um verão, desculpa, o inverno é um inverno mais ameno do que o inverno, por exemplo, nessa região aqui da Europa, né? Então, por volta de 2000 anos antes de Cristo até mais ou menos 1100 antes de Cristo, é provável que povos chamados indo-europeus tenham feito mais ou menos esse caminho que eu estou fazendo agora aqui com a seta. Esses caras vieram e foram se fixando nessa área onde eles encontraram, apesar de um terreno não muito fértil, eles encontraram invernos mais amenos, né? Aqui então esses caras foram se fixando, né? Que povos eram esses? Eles são chamados de eólios e jônios no primeiro momento, tá? Eólios e jônios, eles vão se fixar
mais ou menos aqui assim, como eu estou fazendo. Os eólios vêm por aqui, vão ocupar mais ou menos essa parte aqui, né? Os jônios vão ocupar mais ou menos essa parte aqui, né? E por fim virão os dórios, que também eles vêm por aqui, e eles vão ocupar mais essa área aqui, os dórios, tá? Os eólios e os jônios, eles vão chegar de uma forma mais pacífica. Eles vão chegando, vão encontrar, parece que havia já alguns povos aqui também, que talvez tenham surgido aqui na Grécia. Algumas pessoas chamam esses povos de pelasgos, mas eles vão se misturar, digamos assim, pacificamente. Os dórios não, os dórios vão chegar, vão ocupar as melhores terras, aquelas poucas terras férteis vão ser ocupadas pelos dórios, e os dórios vão chegar de maneira violenta. Quando os dórios chegarem de maneira violenta, eles vão causar uma coisa que a gente chama de diáspora, que é saída das pessoas que estavam ocupando as terras que vão ser ocupadas pelos dórios, né? Essa diáspora vai fazer com que a galera comece a ocupar então essas ilhazinhas aqui do mar Mediterrâneo, né? Bom, você deve ter já percebido que os dórios vão se fixar exatamente na área onde depois a famosa Esparta vai surgir. E é isso mesmo, os dórios são, assim, digamos, os avós dos espartanos, né? Não é à toa que eles chegaram com bastante violência. Aqui nesse mapa está mais limpo, dá para você entender melhor o que eu estava falando, né? Então, eólios, jônios, tá? E dórios. Então, digamos que eles vão se fixar mais ou menos assim, tá? Nessa proporção, né? É claro que isso não é fechadinho, né? Mas mais ou menos assim eles vão se fixar. Aqui tem um mapa que eu quero que você veja, porque tem uma civilização. Vocês estão vendo essa ilha gigante aqui, mais ao sul do Mediterrâneo, mais ao sul da Península Balcânica, é a ilha de Creta. Os cretenses, eles tinham uma civilização aqui bastante interessante. Eles já faziam bastante um comércio intenso com parte da Ásia, com parte da África, e aqui na cidade de Knossos, então, era uma cidade muito importante dos cretenses, né? Os aqueus, eles vão vir daqui e eles vão conseguir conquistar a ilha de Creta, e isso vai ser algo bastante importante, porque isso vai dar início a uma nova civilização, uma nova matriz cultural. O conhecimento dos aqueus vai se juntar com o vasto conhecimento dos cretenses e vai surgir uma civilização que nós vamos chamar de micênica, civilização micênica. A conquista de Creta é algo que você conhece da mitologia, né? Um jovem Teseu teria conseguido matar um monstro que habitava Knossos, na frente do palácio do rei Minos. Havia um monstro que era metade touro, metade homem, né? E ninguém nunca conseguia vencer esse monstro, até que Teseu conseguiu vencer esse monstro. Bom, eu vou aproveitar a história do Minotauro para te falar um pouco da função do mito no mundo grego. Os mitos, eles servem para explicar coisas que elas não conseguiam ser explicadas ou compreendidas muito bem à luz do conhecimento da época. Então vamos pegar o caso claro aqui da vitória dos aqueus sobre os cretenses. Eles tentaram por várias vezes vencer os cretenses e eles nunca conseguiam. Então, quando eles talvez fossem explicar em casa, né, por que eles não conseguiam vencer os cretenses, eles falavam, bom, os cretenses têm uma arma fenomenal lá, eles têm um sujeito que é metade touro, metade homem, ninguém consegue vencer isso. A forma como Teseu consegue vencer o Minotauro também é muito interessante, porque na força física ele jamais conseguiria vencer o Minotauro. Ele entra no labirinto, ele é ajudado por Ariadne, que é a princesa. Ela dá uma ideia para ele, fala, olha, Teseu, pega um fio e vai desenrolando para você saber como sair do labirinto depois. E ele vai então desenrolando esse fio. Quando o Minotauro chega, ele consegue numa artimanha derrubar o Minotauro,
o Minotauro cai, e aí com o Minotauro no chão ele consegue então golpear e matar o Minotauro. Mas perceba que teve um plano, né? Os aqueus, a história então vai falar que às vezes você consegue vencer adversários mais fortes se você tiver uma estratégia boa, um plano bom, né? Ainda continuando nessa ideia da função dos mitos para os gregos, eu vou pagar a promessa que eu fiz na aula passada e explicar para vocês por que você fica sempre triste quando um grande amor se desfaz. Bom, segundo o mito de Eros, que é o deus do amor, isso é algo meio que inevitável, né? Sofrer no amor. Quando você vê o mito do nascimento, como Eros é concebido, você percebe isso. Segundo uma das tradições dos gregos, Eros vai ser filho de dois deuses, né? Estratego e Pênia, que é a penúria. E como é que acontece isso? Bom, nasce Afrodite, que é deusa do amor e também deusa da beleza, e há uma grande festa para todos os deuses pelo nascimento de Afrodite. Bom, todos os deuses são convidados, menos a Penúria, porque ela é muito baixo astral e ninguém quer convidar a Penúria para uma festa. A Penúria passa na frente do lugar onde a festa estava acontecendo e ela vê que está todo mundo ali se divertindo, e uma das pessoas que ela enxerga é exatamente Estratego, o deus da estratégia, né? Estratego parece que bebeu um pouco além da conta e ele já está bem para lá de Bagdá. A Pênia, a Penúria, ela se aproveita disso, ela entra na festa escondida e ela, digamos assim, seduz o Estratego, que tem então relações com ela, e eles têm um filho, esse filho é Eros. Bom, e o que isso nos diz de Eros? Primeiro, Eros ele nasce, ele é concebido no dia da festa de Afrodite, por isso Eros está sempre buscando a beleza. É por isso que você sempre acha a pessoa que você ama a pessoa mais bonita do mundo, ou pelo menos a pessoa mais bonita do mundo para você, porque é isso, Eros nasceu no dia da festa para Afrodite, então ele está sempre buscando essa beleza. Por outro lado, Eros tem sempre estratégias para poder conseguir o que quer. Então, o amor, né? Quando você está apaixonado por alguém, você bola aquelas estratégias todas para poder ficar perto da pessoa que você ama, ou para poder conseguir, sei lá, conhecer a pessoa que você ama, chegar perto dela na festa, não sei. Mas então, o amor tem as suas estratégias exatamente porque ele é filho de Estratego. Mas também ele está fadado a um certo sofrimento, porque a mãe desse Eros é Pênia, é a Penúria. Então é inevitável que haja alguma dor. Bom, desculpa se eu deixei você um pouco chateado com isso, mas é só um mito grego. Você também não precisa acreditar que vai ser sempre assim. Bom, então, só agora já indo para o final dessa aula e resumindo tudo o que foi dito, o período pré-homérico vai ser marcado pelo domínio da civilização creto-micênica, que é exatamente quando os aqueus dominam finalmente os cretenses. Durante o período pré-homérico, os povos que formaram os gregos, a civilização grega, se fixam na região eólios, jônios e, por fim, com violência, por volta de 1100, os dórios, né? Quando os dórios chegam com violência, acontece uma saída, a famosa primeira diáspora grega, e eles vão ocupar então as ilhas do Mar Egeu e parte da Ásia Menor. Vão fundar as colônias gregas ali. Então, na aula que vem eu vou falar um pouco melhor sobre essas colônias gregas, né? A civilização cretense, como eu havia dito, já tinha um forte intercâmbio comercial e cultural com outras civilizações asiáticas e africanas, principalmente fenícios e egípcios, e os micênios, né, ou aqueus, vão se estabelecer na Grécia continental entre 1600 e 1100. Né? Bom, é isso. Na próxima aula a gente vai falar do período homérico e do começo da Guerra de Troia e do começo da formação das polis. A gente se vê.